Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. 5 causas de testosterona baixa, como identificá-las, diagnosticá-las e como manejar cada uma delas. Quando está indicada a reposição? Quais as formas de administração da testosterona e quais os riscos do uso indevido desse hormônio tão importante para o bom funcionamento do nosso metabolismo? Essas e outras informações eu trago neste vídeo, então vale muito a pena ficar até o final. Vem comigo, roda a vinheta e vamos que vamos! Para vocês que estão chegando agora e caíram de paraquedas no meu canal, eu sou o Dr. Mário Toscano Filho, sou médico do Instituto de Endocrinologia de Toledo, no Paraná, e criador deste canal que tem como missão promover saúde para todas as idades. Aqui eu abordo temas relacionados ao tratamento de doenças metabólicas e hormonais que acometem todas as idades. Então vale muito a pena se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sabendo dos vídeos que são publicados aqui semanalmente. Muito conteúdo tem ajudado milhares de pessoas em busca de informação de qualidade. E também curtam os vídeos, que assim vocês ajudam muito a fazer com que o YouTube entregue esse conteúdo ao maior número de pessoas. Para vocês que já são inscritos no canal, muito obrigado. A todos os meus queridos pacientes que eu tenho atendido de todos os lugares do Brasil e do mundo, por meio da telemedicina, consultas online, meu muito obrigado pela confiança. E a todos os meus pacientes queridos também, aqui de Toledo e região, que eu tenho atendido de forma presencial. As 5 causas da testosterona baixa. Primeiramente, é importante dizer que testosterona, esse hormônio tão importante, não deve ser dosado rotineiramente. Não é um marcador que deve ser solicitado em exames de rotina ou exames de check-up. Primeiramente, precisa haver uma clínica, uma queixa do paciente ou sinais e sintomas que indiquem que esse hormônio está com níveis abaixo do adequado. Para aí sim, de acordo com a história clínica do paciente, o médico fazer a solicitação da sua dosagem, seja ele homem ou mulher, porque muda completamente também o manejo de acordo com os sintomas que o paciente apresenta, que às vezes podem ser inespecíficos, por exemplo, um cansaço, uma indisposição, uma redução da força ou um desânimo. Isso está relacionado a muitas situações e que não necessariamente estão relacionadas à falta desse hormônio, mas que também os pacientes hoje já vêm com uma expectativa, todos já vêm querendo atribuir a falta da testosterona e já vêm solicitando a dosagem, mas cabe ao médico ser criterioso e pedir realmente a dosagem quando há realmente necessidade, para não incorrer em interpretação errada e não incorrer em um manejo inadequado, uma prescrição indevida desse hormônio, que se tiver plenamente adequado os seus níveis, com níveis fisiológicos, e o paciente tiver com seu eixo hormonal funcionante, está saudável. Se você fazer uma reposição indevida ou uma administração indevida desse hormônio, você pode desbalancear todo o eixo hormonal, tá certo? Então, com relação às causas, a primeira causa e a mais prevalente de testosterona baixa é a obesidade. Pacientes que estão acima do peso, com sobrepeso e principalmente com obesidade, IMC acima de 30, tem excesso de gordura corporal. Alta porcentagem de gordura corporal realmente gera uma redução fisiológica da testosterona, porque grande parte desta testosterona, em função do excesso de gordura, é aromatizada por uma enzima chamada aromatase e é convertida em estradiol. Isso, por exemplo, nos homens, pode gerar sintomas e sinais como a ginecomastia. O excesso de estradiol, que é um hormônio predominantemente feminino, no homem, vai fazer com que haja o crescimento do tecido mamário. Então, o paciente geralmente vem ou com aquela queixa ou com a clínica de que está havendo um aumento da mama, tá certo? Que pode ser confundido também com excesso de peso, com excesso de gordura no tecido subcutâneo. Qual é o manejo? Vamos repor a testosterona quando realmente ele está baixo? Nem sempre a reposição é o primeiro passo. Em indivíduos obesos, a primeira abordagem vai ser tratar a obesidade. Ao invés de sair prescrevendo a testosterona, nós vamos primeiro fazer uma abordagem medicamentosa e também com mudança comportamental, com a questão de atividades físicas regulares e dieta, para fazer com que o indivíduo emagreça, diminua a porcentagem de gordura corporal, melhore a sua porcentagem de massa magra, ou seja, de massa muscular, e aí sim, dosa-se novamente, depois que o indivíduo perde peso. Na grande maioria das vezes essa testosterona eleva-se fisiologicamente para níveis normais, e aí dispensa-se a reposição. A segunda causa, pessoal, é o sedentarismo. Indivíduos que não praticam atividade física
também tendem a ter níveis baixos de testosterona. Isso também cabe para homens e mulheres. Então também tem que haver o quê? Uma mudança comportamental, uma mudança do estilo de vida. Até hoje não inventaram medicação que faça, às vezes, da atividade física para o paciente. Então o paciente vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que realmente começar a se mexer, colocar o corpo em movimento. E aí, aos pouquinhos, adquirindo condicionamento físico e fazer disso um hábito frequente. Atividades físicas regulares e preconizadas aí pela Organização Mundial de Saúde, pelo menos 150 minutos de atividades físicas semanais, né, que seriam 3 vezes por semana aí de 50 minutos ou 5 vezes por semana, meia hora ao dia. A terceira causa, pessoal, de baixa de testosterona é o estresse. Indivíduos que têm uma rotina extremamente extenuante de trabalho, estressante, e geralmente gera níveis elevados de cortisol, que é o hormônio do estresse, gera todo um desbalanço também para todo o sistema endócrino. Então aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de hipertensão, também gera a redução da testosterona. Então geralmente esses indivíduos são cansados, também são indispostos, e que também tudo está interligado, né? O indivíduo estressado geralmente está sedentário, geralmente está acima do peso também. Então tem que gerenciar o estresse. Também não existe medicação para isso, existe sim uma readequação da rotina, uma reorganização do dia a dia da pessoa com relação a equilibrar trabalho, atividade física e cuidar da saúde, né? Aliás, a saúde física e mental está totalmente interligada. O quarto motivo, pessoal, de testosterona baixa é a insônia. Também é comprovado que pacientes que têm um sono inadequado, que não têm aquele sono restaurador, aumenta os níveis de cortisol. A insônia também vai fazer com que reduza os níveis de testosterona. Então, o indivíduo que dorme mal, que seja relacionado pelo excesso de peso, seja relacionado, por exemplo, por patologias como a apneia do sono, ronco noturno, também tendem a ter testosterona baixa. E pior que isso aumenta o risco cardiovascular. É cientificamente comprovado que esses indivíduos têm maior risco de infarto, de AVC, e geralmente esses indivíduos passam o dia todos cansados, com sono, devido a noites mal dormidas e devido à falta de um sono restaurador. E a quinta e última causa, pessoal, são as causas glandulares, endócrinas, que estão relacionadas a alterações hipofisárias ou alterações gonadais, por exemplo, nos homens testiculares, e que são causas raras, porém que acontecem na prática clínica, relacionados ao hipogonadismo central, quando a gente fala de uma lesão na hipófise, né? A nossa glândula, a principal glândula ali maestra, que coordena todos os sistemas endócrinos nossos, dos eixos hormonais. Então, um adenoma, por exemplo, hipofisário, que é um tumor localizado na hipófise, pode, por efeito de massa, comprimir as estruturas ali, como a haste hipofisária, e impedir a secreção da testosterona que é produzida ali na hipófise, ok? Comandado pelo hipotálamo, hipófise e depois testículos, no caso dos homens, e adrenais, no caso das mulheres. Então, uma lesão hipofisária pode sim gerar o que nós chamamos de hipogonadismo central. Neste caso, pessoal, primeiramente, então, o paciente vai ter clínica, certo? De cansaço, de indisposição, de disfunção erétil, de redução importante de libido. Nesses casos é feito então a complementação da investigação, que é solicitado então uma ressonância magnética da célula túrcica, que nós chamamos que na verdade nada mais é do que imagem de alta resolução da hipófise. Em algumas situações, por exemplo, o tratamento é cirúrgico desses adenomas. Dependendo do tamanho, se ele está comprimindo as estruturas, pode haver até, por exemplo, alteração visual, de campo visual, porque comprime o quiasma óptico, que também passa pela hipófise. Então, para você ver como é complexo, não é simplesmente a testosterona está baixa, fiz o exame de sangue do paciente, eu vou simplesmente repor a testosterona e achar que está tudo bem. Não, se essa causa principal não for tratada, o indivíduo ele pode ter sérias repercussões. Esse tumor ir aumentando de tamanho a ponto de gerar dor de cabeça, alteração visual, baixa da secreção dos demais hormônios hipofisários, como GH, como T4 livre, que é a levotiroxina, o cortisol. Então vai gerando um panhipopituitarismo, que nós chamamos, comprometendo a produção das demais trofinas hipofisárias.
Então é importante o diagnóstico para saber o manejo correto. A outra causa seria causas testiculares, por exemplo, nos homens. Então a gente tem que pedir, em testosterona estando baixa no sangue, tem que pedir a imagem de ressonância da hipófise e também tem que pedir um ultrassom da bolsa escrotal para avaliar os testículos, saber se não tem nenhuma atrofia testicular, saber se não tem nenhuma alteração como hidrocele, varicocele ou alterações do epidídimo, também que são as estruturas responsáveis pela produção da testosterona no homem. Então, também, se a causa for testicular, nós chamamos de hipogonadismo periférico. Nesses casos, está indicada a reposição da testosterona continuamente para mantê-las em níveis adequados. Então, é totalmente seguro, ok? Qual a melhor forma de administração? Nos homens, existem a forma transdérmica, que é o gel, que é a forma mais fisiológica, mais parecida com a secreção nossa endógena, e também tem as formas injetáveis, com medicamentos bastante consagrados já aí no mercado, como o Deposteron, que é o ciprionato de testosterona, que é a aplicação de uma ampola, no caso intramuscular, a cada 15 dias, que são as doses de reposição, e no caso do 1-decilato de testosterona, que são os ésteres de longa duração. Nós temos marcas como Ormus, Nebido, que são injeções aplicadas intramuscular a cada 3 meses. Essas são as formas mais consagradas. Os implantes hormonais de testosterona não fazem parte dos protocolos de reposição para o hipogonadismo, ok? Assim como também outros hormônios, como o Decadurabolin, que o pessoal tem utilizado muito para questões de hipertrofia, em academia e tudo mais, também não são recomendados, tá ok, pessoal? Então, assim, é muito importante o correto diagnóstico e o correto manejo nesses casos. Então, antes de sair por aí pedindo testosterona, né, sejam os colegas médicos no caso, dosando testosterona para todo mundo de rotina, isso não é adequado. Isso pode incorrer a erros de interpretação. De repente o indivíduo está ali obeso, acima do peso, você já vai querer sair prescrever testosterona, ou o próprio paciente vem com essa expectativa. Essa não é a melhor estratégia. Então esses indivíduos precisam perder peso primeiro, precisam diminuir gordura corporal, precisam manejar o estresse, precisam sair do sedentarismo, precisam melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade da alimentação, que é outro ponto muito importante, também precisa ser dito, né? Alimentos mais saudáveis, uma alimentação mais natural, evitar os excessos de carboidratos, excessos de industrializados, isso também afeta bastante a questão da nossa produção de testosterona e, consequentemente, nesses pacientes que seguidamente têm exames com testosterona dosada baixa, tem que haver, então, ampliar a questão do protocolo de investigação. Daí sim ter o correto diagnóstico para ter o correto manejo da doença. Eu já recebi muitos pacientes no meu consultório que estavam recebendo a reposição da testosterona, mas que não tinha sido feita essa investigação. E a gente foi investigar, o paciente tinha um adenoma na hipófise e que precisou, nesse caso, ir para cirurgia, para neurocirurgia, uma cirurgia transfenoidal, para retirar esse adenoma. Isso precisa ser muito bem conduzido, pessoal. Não adianta o paciente também querer se precipitar e colocar tudo na conta da testosterona. Hoje está um boom aí, todo mundo querendo usar hormônio, querendo usar testosterona. Tem que ter cuidado, tá? O paciente tem que entender que não é a solução para tudo, tá? Tô cansado, tô indisposto. Você vai ver um indivíduo saudável, é um indivíduo jovem, geralmente, sem comorbidades prévias, mas que está com todos esses aspectos. Está com uma rotina extenuante de trabalho, não está fazendo atividade física adequadamente, está se alimentando mal, e aí, claro, vai estar cansado, vai estar cheio de inflamação, e não é a testosterona que vai resolver isso. Tá? Então precisa primeiro mudar o estilo de vida, perder peso, fazer atividade física regular, aí sim, dosar a testosterona novamente, se tiver em níveis ok, adequados, certamente vão melhorar. Se não, aí sim avaliar a reposição. Para as mulheres, primeiramente a dosagem, se a mulher chega com queixa de que está com baixa libido ou está com desejo sexual hipoativo ou cansada, não é pelo exame laboratorial que a gente vai se basear. Já fiz até vídeos no canal falando sobre isso, tá? É pela clínica, porque os ensaios clínicos para dosagem de testosterona é para detectar o excesso da testosterona nas mulheres em situações de hiperandrogenismo e não a falta. Os exames das mulheres, quando a gente pede e tiver baixo, na verdade a gente não tem nem que se basear pelo laboratório, a gente tem que se basear pela clínica da paciente. A melhor maneira de repor testosterona nas mulheres é via transdérmica, é por gel, é o mais fisiológico. Usar testosterona injetável para as mulheres não é recomendado. As doses são muito altas, são mais recomendadas para os homens. E os implantes hormonais também não são recomendados pelas sociedades brasileiras de endocrinologia, de ginecologia, de cardiologia, de dermatologia, ok? Está sendo um boom aí de prescrição de hormônios, uso indevido e inadequado de hormônios,
que está gerando muitos problemas e colocando a saúde da população em risco. Inclusive, isso será o tema do próximo vídeo. Cuidado com o uso indevido de hormônios. Tá? É crescente e preocupante a disseminação de postagens em redes sociais fazendo apologia ao seu uso, né? Transmitindo aí uma falsa expertise por parte aí dos colegas, uma falsa segurança na sua prescrição, que tem colocado a população em risco. Tem recebido muitos pacientes que têm vindo com complicações pelo uso indevido desses hormônios. Espero que essas informações tenham sido úteis. Muito obrigado pela atenção. Saúde para todas as idades. Grande abraço e até breve.